Solta a voz, diva! Estamos hoje aqui no nosso primeiro episódio do podcast Solta a Voz Diva com essas duas empresárias aqui da região dos Lagos, melhor dizendo, de Araruama, que são duas divas, são minhas mentoradas e eu começo esse projeto com elas, cada uma sendo excelência naquilo que faz, sendo destaque. E eu costumo dizer que por trás de toda marca existe uma pessoa e existe uma história. Então, primeiramente, eu quero agradecer o sim de vocês, por vocês estarem aqui, sendo as primeiras, estreando esse projeto comigo. E aqui hoje vai ser assim um bate-papo bem tranquilo. Mas a gente não faz nada sem os nossos amigos, sem os nossos patrocinadores. E eu quero começar aqui falando da Polatti. A Polatti, ela é uma distribuidora de material de construção aqui da região dos Lagos, com 12 anos de mercado. Tô pro lugar certo? Tô. Com 12 anos. Aqui? Com 12 anos de mercado. E a Polatti é uma parceirona, sempre Luciana Polatti e o Paulo Polatti, sempre apoiando os meus projetos. E também a Parabelos, que é uma empresa de patrimônio, segurança e patrimônio em predial. E temos também a parceirona, a Ouro Óticas. Meninas, gratidão pelo sim de vocês, mas quem são essas mulheres? Então deixa eu apresentar aqui essas minhas convidadas. Eugênia Figueiredo, farmacêutica, dona da farmácia de manipulação, arte e manipulação, mãe do Dom, casada, e tem uma das farmácias mais antigas de Araruama, Eugênia. Uma das. E a Eugênia ainda tem uma história muito interessante, que a Eugênia ainda tem, assim, vou deixar ela contar, gente, um esporte muito diferente de uma mulher, assim, normal, sabe? Você acha que eu vou convidar a gente normal aqui para bater papo com vocês? Claro que não. Nem tão normal. Então, Eugênia, obrigada aí pela... Eu que agradeço, Lu, pela oportunidade de estar aqui com você. E, gente, ó, a Eugênia, ela é ela foi a primeira empresária de Araruama que patrocinou o meu evento 1. O Eu Sou Diva 1. A Eugênia foi aquela pessoa que falou assim, não, Lu, eu vou patrocinar. Aquela pessoa que, assim, acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. Então, assim, eu sou muito grata a você por você ter confiado no meu trabalho. E temos a nossa segunda convidada, que é a Bruna Marinho. A Bruna Marinho, ela é ex-bailarina, professora, coreógrafa e diretora do Espaço Bruna Marinho, além de ser sócia do estúdio NC de Pilates. Bruna, obrigado pelo seu sim. Gratidão. Então vamos lá, gente. Eu falei para vocês que seria um papo descontraído, né? Que o objetivo desse podcast é vocês contarem a história de vocês, porque eu acredito que por trás de toda marca de sucesso existe uma pessoa e existe uma história. Então o objetivo aqui hoje é a gente bater esse papo. E aí eu vou fazer a pergunta e aí vocês, quem quiser responder primeiro, lança a mão e toma a pé do microfone. Podemos combinar assim? Então vamos lá, gente. Conta aqui o que fez você escolher a sua profissão. E vai. Então, eu sempre gostei de inventar muitas coisas, né? E sempre tive um sonho, assim, de fabriqueta, que eu falo, né? Já cheguei a montar um laboratório de sabonete dentro da casa dos meus pais. Então, sempre gostei dessa coisa de produzir, né? Aí, ao longo, né, do estudo, eu fui vendo que farmácia era o que mais se enquadrava dentro, né, desse meu desejo, né? Mas sem nada muito planejado, né? Que fosse algo a fabricar, né? Acabei entrando na farmácia, mais por uma questão de ser da área de saúde, que eu gosto, né? E aí, até o dia que eu tive realmente a matéria, né, de farmacotécnica que lida com a manipulação, e ali eu falei assim, não, é isso daí.
Ali o olhinho bateu, falou assim, é isso que eu quero. Só que aí a vida vai encaminhando a gente para outros rumos, né? Eu fui para a área da saúde pública e acabei ficando uma boa parte, aprendi muito com a saúde pública, né? A área hospitalar, me orgulho muito disso. A gente se conheceu lá, né, Lu? Sim. E aí o caminho, né, foi seguindo aí para a área da manipulação, onde houve a oportunidade de ter uma farmácia de manipulação. E aí foi onde o sonho realizou. Show. Você, Bruna, como é que surgiu a ideia de ser bailarina? Eu venho de uma família muito humilde, mas a minha mãe sempre investiu muito em cursos, em conhecimento. Então, eu fui uma criança que fiz de tudo: teatro, pintura, dança, inglês, espanhol. E eu fui, a partir dos 9 anos, me apaixonando pela dança. E aos 12 anos de idade, eu decidi que eu ia ser professora. Eu nunca tive o sonho de ser bailarina. Eu sempre tive o sonho de ter uma escola de dança. E aos 12 anos eu decidi isso e comecei a trabalhar em prol desse sonho, estudando, melhorando, indo para escolas melhores. Gente, que legal, porque assim, quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, né? E algumas pessoas, assim, vão botando lenha nesse sonho. E outras pessoas falam assim, ah, não, isso aí é sonho de criança. Mas vocês já prestaram atenção que geralmente quando a pessoa ela é bem sucedida naquilo que ela faz, aquele sonho começou lá quando ela era criança? E às vezes teve alguém ali para poder dar essa, não, vai, né? E aí assim, como é que foi? Quando que vocês percebem que virou essa chave? Porque uma coisa é você ir para uma faculdade de farmácia, outra coisa é você começar a dançar, e a outra coisa é falar assim, não, eu vou ser empresária nesse ramo. Vocês conseguem assim lembrar quando foi que começou a virar essa chave que tipo assim, não, eu acho que eu não quero ser só farmacêutica, eu quero ter uma... Não, você sempre quis ser professora, mas em ser professora e ser dona de uma escola, vocês percebem assim na história de vocês, quando foi que virou essa chave? Quando foi que vocês começaram a fomentar mais esse sonho, colocar mais lenha aí na fogueira desse sonho? Eu não tive esse incentivo de ser empreendedora, não. Eu acho que era uma coisa que vinha de mim, tipo um fogo ali, que ardia querendo um desafio. Mas eu sempre tive uma família muito planejada, então esse empreendedorismo aí, né, se distancia muito, né, dessa fala dos meus pais. Mas eu acho que foi esse desejo de querer mais, de querer fazer o que realmente eu sonhava, de colocar os meus projetos, né, para fora. Porque quando a gente trabalha para alguém, acaba que a gente fica limitado, né? Sim, é verdade. Então, Lu, realmente aos 12 anos eu decidi que eu queria ser dona de uma escola de dança. Legal. Eu queria ser professora e dona de uma escola. E aos 16 eu comecei a dar aula de dança, auxiliando uma professora. Aos 18 eu já trabalhava com as minhas próprias turmas. Nessa época eu trabalhava em São Pedro, Iguaba e Araruama, atendia escolas. E foi quando eu comecei a me planejar financeiramente para abrir a minha primeira escola, que foi... Isso com 16 anos você começou a se planejar financeiramente? Sim. Uau! Sim, aos 12 eu já trabalhava para pagar as escolas de dança. Então, aos 12 eu vendia Avon, Natura, calcinha, bijuteria. Eu era babá quando no verão, né, veraneio, babá. Eu já fui também explicadora de crianças menores, tudo isso para conseguir ajudar minha mãe a pagar as escolas de dança e o meu custo com a dança. Cara, então assim, você já nasceu empreendedora, né? Já nasceu com esse olhar de tipo, é isso, e foco e foi. Eu nunca tive dinheiro, mas eu tinha muita força de vontade. Eu sabia o que eu precisava fazer para chegar onde eu queria. Eu queria ser uma boa bailarina, uma boa professora. Então eu compreendia que aqui na região não tinham escolas de formação. Então, de Iguaba, que era onde eu morava, eu fui para São Pedro, fui para Cabo Frio, fui para Niterói. Depois fiz minha formação na Glória. Então eu fui subindo cada degrau de acordo com o que eu conheci, porque eu sabia que eu precisava chegar no nível alto. E também aos 16 anos eu entendi que eu não tinha dinheiro para abrir uma escola e que eu precisava juntar, e eu comecei a trabalhar e juntar.
Gente, olha só que visão. Isso é muito legal, né? Porque tem gente que já tem alguém dentro de casa que fomenta isso, que direciona. Eu também, na minha casa, não tinha ninguém que fosse empreendedor ou empresário, nada disso. Meu pai era funcionário, de Furnas e minha mãe dona de casa. Então nunca teve ninguém ali. E quando a gente não tem, eu acho que é mais desafiador. Eu acho não, assim, no meu entendimento, no meu ponto de vista, é mais desafiador. Mas quando você tem, no seu caso, né, Bruno, um sonho muito fixo, é aquela coisa, eu não tinha dinheiro, mas eu sabia como fazer o dinheiro, então vamos fazer o dinheiro para chegar no sonho. E aí me conta assim, né, a gente sabe que as pessoas olham de fora. Eu tenho uma amiga que ela tem uma frase que ela diz assim: as pessoas só sabem falar das cachaças que a gente bebe, mas das pedras que a gente quebra, ninguém conta, né? E aí, assim, quais foram os maiores obstáculos que vocês tiveram para poder chegar aonde vocês chegaram? Tipo, a Bruna já 12 anos, ela botou na cabeça. Você foi engatinhando e como que a farmácia chegou para você assim, não? Alguém virou para sua porta? Ei, Eugênia, quer ser dona da farmácia? Como é que foi isso daí? Quais foram os obstáculos que vocês tiveram para poder romper essa coisa do empreendedorismo? Então, eu lembro que quando houve a oportunidade de comprar farmácia, era eu e uma sócia. E aí, eu e ela não tínhamos o dinheiro todo que o rapaz que estava vendendo, ele ia embora para o Japão. E a gente foi contornando as situações. E eu lembro perfeitamente que eu tinha juntado um dinheiro assim de 2 FGTS meus. E eu falei assim, cara, eu não vou pedir esse dinheiro pro meu pai, porque é um risco. Realmente, a farmácia estava passando por uma situação financeira ruim na época. E, e aí essa sócia minha, né, fez eu entrar no negócio. E acabou que ela não seguiu. E eu fiquei ainda durante um tempo com a farmácia ainda nessa situação financeira ruim ainda. Eu falei, não vai ficar assim, né? Ela saiu e eu lembro perfeitamente disso. Todos os dias eu pegava o dinheiro que sobrava e ia no banco, não importava a quantia que fosse. Eu ia no banco e depositava, falando assim, eu não vou gastar e eu vou cobrir o cheque especial, eu vou pagar tudo que deve. E foi, assim, uma realização ali, eu sabia que as minhas... que tudo ia dar certo. Entendeu? Que o que eu sonhei realmente era verdade. E eu comecei a acreditar no meu sonho desde aquele momento que eu vi que eu era capaz. Isso porque a amiga te chamou e a amiga foi embora e você ficou. Foi assim que aconteceu. Amém por essa amiga, né? Amém por essa amiga, né? E você, Bruna? Como é que foi isso aí? Assim, ó, você já falou aqui que um obstáculo, grana não tinha. Mas você sabia como fazer o dinheiro. E quais foram os outros obstáculos? Eu acho assim, sempre teve um pouquinho do dedo de Deus na minha vida, né? Obviamente, eu não consegui ter o dinheiro todo aos 20 anos para abrir. E eu lembro que eu tava dando aula, eu trabalhava dentro de uma academia de musculação, e uma mãe virou para mim e falou assim: aqui já tá pequeno, né? Já tá cheio de criança, né? Porque eu tinha 45 alunos. Aí eu falei, mas eu já tô procurando um local para alugar aqui, eu já tô juntando o dinheiro. E assim que eu conseguir juntar, eu vou abrir. E ela perguntou assim pra mim, você já fez as contas de quanto você precisa? Eu falei, sim, eu já fiz as contas. Eu sempre fui muito planejada, organizada financeiramente. Eu falei pra ela quanto eu precisava. E ela, falta quanto? E era tipo assim, 20 mil pra abrir, eu tinha 5. Uma coisa assim. E ela, na aula seguinte, me veio com o dinheiro todo. E ela falou assim, você vai abrir a escola. Aí eu fiquei, assim, bem chocada, porque ela não me fez assinar nada. Ela apenas me deu o dinheiro e falou, você tem condições suficientes de me devolver. Você vai abrir. Eu não, mas é porque eu tinha muito medo, né? E eu sempre fui muito honesta. E eu tinha medo de não conseguir devolver. E ela, você vai abrir.
você vai dar certo. E quando você puder, você vai fazer a devolução desse Gente, dinheiro. que maravilha, né? De vez em quando Deus coloca uns anjos na nossa vida, né? E aí eu consegui abrir os 20 anos. E o que é muito legal é que com 3 meses de escola, eu já tinha devolvido o dinheiro para ela. Uau, que legal. E aí você abriu a escola aonde? Iguaba. Iguaba. Eu abri a escola, a princípio, em Iguaba, e o meu sonho sempre foi abrir a escola em Araruama. Eu gosto muito de falar isso, porque eu sempre tive na minha cabeça que a minha escola seria em Araruama, mesmo morando em Iguaba. Não sei por que Araruama, mas seria aqui. E todo mundo falava pra mim, não abre em Araruama. Porque você é pobre, porque você não tem dinheiro, porque em Araruama tem concorrência. Na época eu acho que existia 3 ou 4 escolas de dança aqui. E eu, gente, mas meu sonho é Araruama, eu me vejo em Araruama, né? Tudo bem, dava aula em Araruama, Iguaba e São Pedro. Escolhi Iguaba, que era cidade menor, não tinha concorrência. Ok, vou abrir Iguaba. E aí fiquei em Iguaba até chegar em Araruama. E assim, e é muito legal, né? Porque quando a gente tem assim um foco, um objetivo, tudo acaba colaborando para que as coisas aconteçam. Mas o mais interessante foi na hora que você falou, não sei quanto que vai entrar, mas eu vou lá depositar sempre. A pessoa te deu lá a grana e falou assim, quando você puder, você me devolve. E rapidamente a coisa fluiu. Mas até que os obstáculos de vocês não foram tão assim. A gente fala que o obstáculo é. É porque, na verdade, eu acho que quando a gente tem uma história dessa, a gente até poupa os obstáculos, né? A gente fica pensando só assim, vamos lembrar do bom, Sim, né? sim. Venci, né? E isso que fica muito gostoso. Eu ia te fazer uma pergunta se teve alguém que segurou na mão de vocês. Teve. A sua amiga que te convidou e essa pessoa que te emprestou aí o dinheiro de bom grado. Em algum momento, vocês pensaram em desistir? Não. Assim, eu acho que desistir não, mas eu já cheguei a me perguntar se eu queria continuar no mesmo caminho, ou no mesmo ramo, ou se realmente aquilo era para mim, porque a minha jornada em Iguaba foi uma jornada bem difícil. Eu passei por muitos episódios. Eu perdi a minha primeira escola no alagamento. Então, em 2016, a minha escola alagou e foi 1,70 m de água. Então, da noite para o dia, eu não tinha mais a escola. Eu só tinha 27 anos. Era muito, assim, eu acho que até Desafiador, mesmo imatura para algumas questões. Então, quando eu fui recomeçar, eu recomecei literalmente dando tudo de mim. Então, eu refiz uma escola melhor ainda e eu fui fazendo muitas coisas erradas. Então, foi bem difícil a minha trajetória lá, mas também foi o que trouxe a Bruna de hoje, né? Então, eu aprendi muito. E aí, eu já me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Mas acho que desistir, não. Desistir não era uma possibilidade. Não. Legal. E assim, teve algum momento que vocês olharam e falaram assim, não, agora eu olho pra mim e falo assim, agora eu posso me considerar empresária. Quando foi assim que vocês olharam e falaram assim, caraca, consegui. Quando eu recuperei o cheque especial. Essa foi a grande vitória. Ali eu tive a certeza que eu conseguiria. Gente, isso é muito bom, né? E assim, e você, Bruna, teve assim, de você olhar e falar assim, caraca, meu sonho materializado, deu certo, sabe assim, aquele momento que a gente olha e fala assim, porque até um certo ponto, a gente sempre fica com aquela duvidazinha, porque, eu não sei, no ciclo de vocês, mas sempre tem aqueles urubu de plantão que fica assim, tem certeza que você vai continuar nisso? Tem certeza? Cuidado. Olha, cuidado. Olha o cheque especial. Vai virar. Ó, alagou. Isso é o sinal de Deus para você não continuar. Porque, né, gente, eu falo que isso independe do ciclo que a gente viva. O ser humano, ele tem essa coisa do pessimismo, né? Do puxar para trás. E quando você vai vencendo todas as etapas, que você olha e fala assim, caraca, consegui. Deve dar
um alívio tão gostoso. Deve ser um mix de emoções. Assim, quais são as emoções que rolam nesse momento? Eu tenho, acho que, dois momentos, assim, que pra mim foi bem marcante. O primeiro foi que com a Escola Iguaba, eu decidi abrir em Araruama. E tava num momento, assim, muito difícil da minha vida, profissional e pessoal. Abri a escola aqui em Araruama, que só a abertura da escola aqui dá um podcast. Que não teve um dedo de Deus, teve a mão de Deus toda. E aí eu abri uma salinha bem pequena no prédio da Politécnica. E eu abri em fevereiro. Quando chegou em setembro do mesmo ano, eu acordei numa segunda-feira, olhei pra minha mãe e falei: mãe, nós vamos fechar a Iguaba. Bruna, você tá louca? Por quê? Escola Iguaba com mais de 200 alunos, 15 funcionários. Eu não tinha motivo para fechar, mas eu não queria estar mais lá. Uau! E eu acordei e falei: nós vamos fechar Iguaba. E lá eu tinha, era realmente enorme. 3 salas de dança, sala de música, complexo de ginástica, tinha dança, luta, fitness. Eu não tinha motivo para fechar, mas eu falei para ela: vamos fechar. E eu era muito feliz aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Eu era muito feliz em Araruama. Mesmo numa sala salinha que pequenininha. cabia 8 alunos. Eu tinha uma recepção que era mais ou menos o tamanho que a gente tá aqui. Mas eu era tão feliz. E eu vivia tudo que eu queria viver. Eu era respeitada, eu era amada, eu vinha dar aula com carinho. E eu decidi fechar. E quando eu fechei, a escola aqui só prosperou. E teve um outro momento, que foi quando a gente estava ainda no prédio da Politécnica, já com 2 salinhas, um pouco maior, a recepção tinha aumentado um pouco, 2 salas de dança. As primeiras pessoas da minha equipe, porque aqui eu vim sozinha mesmo, fiquei um bom tempo sozinha, e foi quando a gente perdeu a sala. Então a minha sala foi vendida sem aviso nenhum, e eu tive um mês para encontrar um novo local. Que é onde eu tô hoje, você já conheceu, que é um espaço maravilhoso, enorme. E eu tive que ir para um aluguel 3 vezes mais caro, investi muito. E eu fui para lá em menos de 3 meses. Todo mundo virava para mim: aqui tá pequeno, né? Aqui tá pequeno para você, né? Em breve você vai estar em outro lugar, né? Vai ter que quebrar o contrato. E eu assim, não, eu tô tão bem, Eu tô pra tão que bem tá aqui, né? pequeno e as pessoas já caíram em outro lugar. E ali eu olhei para aquilo tudo, que eu acho que desde que eu tava aqui em Araruama, eu não tive tempo de parar e olhar para, olha o que você construiu. Olha esse lugar, olha essa equipe, olha essa logística toda que você criou. E eu sempre tive muito um olhar empresarial. Eu sempre olhei a escola como uma empresa, como uma instituição. E aí ali eu consegui respirar um pouco, porque eu saí também um pouco da sala de aula, assumi uma posição de diretora e eu acho que eu consegui olhar, assim. Eu já me peguei diversas vezes parando, olhando a escola funcionando e falando: uau, você conseguiu. Você conseguiu. E hoje, assim, quantos funcionários você tem? Hoje nós temos 11 funcionários, E quantos alunos? mais de 300 alunos. Uau! Você, Eugênia, quantos funcionários você tem hoje lá na turma? 16 funcionários. E assim, e sair da posição, como que é? Na hora assim, qual é o momento que você fala assim, não dá mais para eu ser assim, a 01, né? A que faz tudo. Eu preciso me posicionar como gestora, como CEO da minha empresa, enfim. Quando que foi esse momento que vocês olharam e falaram assim, já dá para eu ficar aqui agora só gerenciando? Porque todo início, eu falo que é aquela pessoa que joga nas 11 e ainda pula para agarrar no gol. Você tem que fazer de tudo um pouco para poder, parece que assim, a engrenagem rodar e todo mundo ir sentindo o que você quer que aconteça. Porque muitas vezes o nosso sonho está aqui, né? E as pessoas não conseguem entrar aqui. Então, você trazer ele daqui e ir passando para as pessoas, que às vezes é o desafiador. O mais difícil é treinar, eu falo. Eu acho que requer uma energia nossa, motivar uma outra pessoa com um sonho que é seu, que às vezes não é dela, né? Eu hoje falo que, assim, para você estar à frente de uma empresa, a gente tem que conhecer muito das pessoas, né? Às vezes você tem que botar
a sua vontade, os seus desejos de fazer o sabonete lá, né? No bolso um pouquinho, né? Deixar ele um pouquinho na gaveta para a gente dar atenção para essa parte, porque senão o seu principal objetivo não é concluído, né? Porque você não consegue fazer nada sozinha. Eu não consigo fazer nada sozinha ali, né? Hoje o lugar que eu menos estou presente é no laboratório, porque eu entendi que eu preciso delegar e o meu principal foco é treinar as pessoas para que façam da minha maneira, né? Então, é sempre um grande desafio isso. Todo mês eu faço treinamento. Entra, sai funcionário, a gente repete. Então, de ter esse ânimo, né? E entender que esse que é o caminho, não tem outro jeito. Para mim, né? Eu achei que a palavra-chave do empreendedorismo aí para dar certo é o treinamento. Você tá falando aí, eu me lembrei que na minha época que eu Você treinou. que eu treinava a minha equipe, que eu fazia parte da equipe eu era da coordenação de qualidade do hospital, então essa coisa do treinar, isso é desafiador, né? Você tem que estar treinando e, como você falou, né? É você mostrar para o outro qual é a sua ideia, qual é o seu sonho, porque o sonho é seu, né? Você passar para a pessoa poder comprar o seu sonho, eu acho que deve ser o grande desafio. E eu pensava assim, falei assim, gente, o McDonald's é enorme. Como que lá nos Estados Unidos o hambúrguer é a mesma coisa daqui, né? Então eu falei, não, eu tenho que achar também essa maneira de fazer com que as coisas aconteçam sem eu estar presente e colocar a mão em tudo, né? E assim foi indo. Pegando o gancho no que ela falou, a importância de criar processos, né? De ter processos muito bem estabelecidos. E eu acho também que é muito importante ter uma cultura empresarial forte. Eu sempre prezei muito pela cultura. A gente tem um lema lá que é assim: somos um espaço que acolhe, ensina e inspira. Para mim, e nessa ordem mesmo. Primeiro a gente acolhe. Não adianta um professor ele ser incrível tecnicamente, ter um currículo maravilhoso se ele não sabe acolher. Ainda mais quando lida com criança, né? Então, acolher é muito importante. Então, nós queremos acolher, nós queremos ensinar e nós queremos ser inspiração. Inspiração para os alunos, para os responsáveis, para a cidade enquanto empresa. Então, a gente tem esse lema. E quando você tem uma cultura empresarial muito forte, você consegue fazer com que as pessoas transmitam a essência da empresa. Foi como eu falei com a Eugênia aqui no começo, antes da gente iniciar, que eu admiro muito o atendimento da empresa dela, que eu sou cliente, eu gosto muito das mulheres, das meninas que trabalham lá. E é isso, é você ter uma cultura empresarial forte, que todo mundo que trabalha no local transmita a mesma coisa. E eu acho que qual foi, que você perguntou, o start, assim, quando eu percebi que eu deveria sair da sala de aula e assumir mais o papel, né, de direção, teve um episódio que me marcou muito, que foi um espetáculo. E época de espetáculo é muita correria. É doideira. Já fui mãe de bailarina, sei como é que é. Eu sei do lado de cá, né? Eu não sei do lado daí, né? Chegaram muitos figurinos na escola. E a gente precisava experimentar os figurinos. E nós temos hoje 3 salas. Na época tinha 2 salas. E elas funcionam ao mesmo tempo. Então, enquanto uma sala estava recebendo uma prova de figurino, eu estava em outra dando aula. E a minha secretária: Bruna, você precisa olhar e dar um ok. Mas eu não tenho como sair da sala e largar as minhas alunas. Mas a gente precisa de você. E eu falei: fala lá que eu confio na professora, ela dá ok. E a professora manda de volta. Não, a Bruna tem que dar ok. Essa responsabilidade eu não posso assumir. E aquilo me pegou muito, aquilo mexeu muito comigo, porque eu me senti falhando como diretora, de não estar presente, e eu me senti falhando como professora, porque eu estava em sala de aula, eu estava nervosa, e eu entendia que eu precisava ser 100% em todos os papéis. E aí eu fiz um plano para sair da sala de aula aos poucos e passando as minhas turmas. E também eu consegui entender muito que eu sou uma peça hoje muito estratégica da escola. Eu preciso o tempo inteiro estar cuidando para que tudo funcione, sendo muito criativa, pensando em eventos, em produtos, cuidando da logística, da gestão. Então hoje eu sou muito mais estratégica do que operacional. Sim. E isso é muito importante, né? Uma vez eu escutei o Geraldo Rufino
falando sobre isso, né? Tipo, qual era o papel dele dentro da empresa dele. E ele falando que ele era aquela pessoa que ele era o elo de todos os setores. Ele era aquela pessoa que estava ali para olhar o funcionário e depois os processos. E ter essa pessoa é o que faz a diferença da empresa. Como você falou, eu tenho que ficar prestando atenção se os processos estão acontecendo. E uma coisa que a gente percebe muito é que a empresa que dá certo é aquela empresa que tem processo e estratégia. Porque às vezes quando a gente, não sei se vocês têm essa sensação, você passa por um lugar, tem uma loja ou um restaurante. Ou que você passa 2 meses depois, não está mais lá, fechou. Ué, mas fechou por causa de quê, gente? O que aconteceu aqui? Porque nem todo mundo se prepara para empreender. Né? E isso que vocês estão trazendo é assim, é a alma do empreender, né? Do gerir. Eu acredito muito no ambiente de trabalho, sabe? Eu valorizo muito essa questão. Os funcionários têm que estar bem, né? Eu, como pessoa, como, né, a figura de chefe, por mais que a gente passe por problemas como qualquer um, eu falo para eles, eu falei assim, gente, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que me vestir de gestora, né? E tá com um sorriso no rosto, né? E não agredir ninguém verbalmente, nem nada disso, né? Então eu sempre falo que assim, o respeito tem que ser prioridade ali dentro. Né? Todo mundo que eu contrato, eu falo, olha, aqui não tem fofoca, que o ambiente de trabalho tem que ser bom. As pessoas têm que chegar lá com vontade de permanecer o dia. Afinal de contas, passa mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. Então tem que ser um ambiente agradável. Então eu prezo muito por isso. Eu acho que isso faz parte da motivação da equipe. Hoje, qual é assim, o carro-chefe hoje da sua farmácia? Fala mais um pouquinho da sua farmácia. Quais são os produtos? O que você produz? O que é o seu carro-chefe? O que vocês vendem? Então, a manipulação, acredito que no mercado aqui em Araruama, né, atinja muito a parte da prescrição do atendimento médico que é personalizado. Né? Então, nutricionista, ortopedista, né, a parte toda de psiquiatria, pela facilidade que os médicos encontram, né, de otimizar o tratamento em uma cápsula só, evitar que a pessoa tome vários medicamentos. Né? Então, essas áreas são as principais. Depois, para mim, veio o mercado veterinário, que é um mundo que eu já sou completamente apaixonada, e veio a oportunidade de fazer uma especialização em São Paulo e trazer esse mundo do vet para dentro da farmácia. E foi, assim, encantador. Hoje também a gente atende essa demanda, né? Faz visitações médicas, está promovendo também cursos para os veterinários, dando sugestões, apesar de ser um mercado muito novo, né? Veterinário, né? Para a parte médica, diferente da humana. Né? Então requer mais esforço nosso na divulgação, né? Em materiais, tudo isso. Legal. E você, Bruna, hoje lá no estúdio Bruna Marinho. Fiquei eu pensando assim, EBM. Aí eu, tô falando certo. Quais são as modalidades de dança que você tem? Como é que funciona? É só pra criança, né? Que a gente fala que a gente faz assim, dança, a gente pensa logo que só em criança, né? O EBM, ele é assim, um grande universo da dança. A gente atende do infantil, a partir de 3 anos, até o adulto. Temos balé, jazz, hip hop, dança do ventre e dança contemporânea. Além das aulas, né? Nós somos bem ativos. Temos muitos eventos, apresentações, excursões, competições. Eu vi uma excursão para o Teatro Municipal que eu falei assim, eu queria ter ido. Exatamente. A ideia do EBM é fazer com que você tenha uma imersão na dança. Além da sala de aula, que você viva. Então, nós temos na verdade, um grande ecossistema, né? Então, nós temos nossa lojinha, tem nossa própria linha de produtos que as alunas usam. Tudo da escola, short, uniforme, blusa, bolsa. Temos os eventos, encontros da família, piquenique, noite do pijama, chá das princesas. Gente, mas é muita criatividade, né? É um sonho, né, gente? Porque você tem que envolver a criança com a dança, né? E hoje é o que eu falo, né?
não só a criança, mas eu tenho que pensar em todos os meus públicos. Eu tenho criança, eu tenho muitos jovens, muitos adolescentes, eu tenho adulto. Então eu tenho que promover eventos atrativos para todas as idades. E também para a família, né? Que reúna a família, que a família esteja presente com a gente. E isso é muito legal. Eu falo assim, as minhas 2 filhas dançaram durante muito tempo. E às vezes a dança entra na vida da criança por uma atividade, principalmente menina, né? Por uma atividade física, para a criança poder se mexer, gastar um pouco de energia, né? Dependendo do foco de cada um. Só que às vezes tem hora que a criança começa a escolher se eu quero aquilo dali ou se eu não quero aquilo dali. E é muito interessante quando você tem outros atrativos, porque daí a criança não fica só pela dança. Ou não fica só aquela coisa de, eu tenho que ensaiar, eu tenho que aprender. Tem todo, como você falou, um ecossistema que envolve a pessoa para ficar ali na escola, né? E aí, ó, deixa eu ver aqui quais mais perguntas que eu botei aqui para vocês. E agora a pergunta que não quer calar, né? Como vocês conseguem conciliar a vida de mulher, mãe, esposa, negócio, hobbies, atividades? Como é que vocês conciliam isso tudo? Porque eu falo que para a mulher é desafiador, né? Porque eu falo que a gente vive numa sociedade que o homem pode sair de casa às 7 horas da manhã e voltar meia-noite e falar que está trabalhando, que está tudo bem. A mulher tem que saber se o filho comeu, se o filho foi para a escola, se ele fez a tarefa de casa, ou se a dona de casa se comprou arroz, feijão, carne, né, se a secretária que limpa a casa. A gente tem uma outra vida fora do negócio. Como que vocês conciliam isso tudo? Eu não sei. Não sei. Eu acho que eu sempre vou também achar que eu não consigo fazer isso tudo. Mas flui. Foi desde o momento que eu falei assim, não, eu quero fazer tudo que eu quero e as obrigações que têm que ser feitas. Mas o resto vai ser se der. Tipo, limpar a casa, se der. Eu comecei a selecionar mesmo o que é de algumas obrigações que eu entendia como chata, entendo como chata. Então, aquela limpezinha ali, às vezes, em casa, aquela máquina para bater pode ficar para amanhã. E assim, a gente foi dando um jeitinho e coube isso tudo na rotina. E você ainda tem 2 éguas nessa história toda, né? Tenho. Mas elas são a minha parte terapêutica. Né? O hobby que é uma terapia para mim. E eu também tenho esse compromisso com elas, porque eu acredito que é algo além do fazer atividade. Acho que tem algo emocional, até meio que espiritualizado dentro disso, que eu acredito. E por isso que me completa tanto. Teve uma que estava doente, não foi? Teve, mas já tá já boa. Tá bem? Parece que nessa história toda ainda tem 2 éguas, né? Não são 2 pets, né, gente? Não são 2 cachorrinhos, são 2 cavalos, né? Que aí é uma outra estrutura para você tomar conta, né? E você, Bruna, como é que você concilia isso tudo? Eu sei que você não tem filho, às vezes tem gente que vai falar assim, sem filho fica mais fácil, mas a gente não sabe que não é bem assim, né? Eu acho que o meu grande desafio é me priorizar enquanto pessoa, porque eu sempre fui muito empreendedora. Workaholic? Isso. É difícil pra mim. Eu sempre trabalhei muito e eu tô à frente de muitas coisas do EBM. Então, hoje eu cuido da parte do marketing. Então, eu estudo muito pro crescimento da escola. Eu faço diversas coisas. E me priorizar, entender que eu preciso ter um tempo para fazer atividade física, para me alimentar bem, para cuidar do meu sono, para cumprir com a minha sessão ali do psicólogo. Isso, para mim, foi um maior desafio. Hoje, eu acredito que eu tô caminhando, eu tenho uma rotina extremamente organizada, onde tudo uma dica que eu posso dar é as pessoas terem mesmo organização. Eu tenho a minha agenda semanal organizada por horário, de 7 horas da manhã até 9 horas da noite. Todas as tarefas são listadas 9 horas da noite é o horário que você para? Não, a minha escola, eu tenho, né? Minha escola funciona até 9 horas da noite. Então, eu não tenho uma rotina como as pessoas têm. Às vezes, de estar em casa às 7h30, 8 horas e jantar. Então, de segunda a quinta, a escola funciona até 9 da noite. E qual é o horário que é o horário da Bruna?
Tem vários horários. Tem pela manhã, terça e quinta pela manhã eu tirei pra mim. Então eu parei agora um pouquinho, mas vou retornar, mas fazer a minha canoa. Eu gosto muito de ler. Eu consegui colocar dentro dessa rotina louca a questão de fazer atividade física. Então hoje eu malho no horário de almoço. Mas também eu tenho um almoço mais longuinho. E eu fui encaixando as coisas, meu horário para fazer unha, meu psicólogo. Isso foi o mais difícil. E eu aprendi com isso que primeiro você precisa entender o que você não quer para sua vida. Legal. Antes de saber o que você quer, ou até o que você gosta, é o que você não quer. Ó, isso é uma super dica, tá? Isso é uma super dica, porque às vezes a gente fica só procurando o que a gente quer. Mas quando a gente já sabe o que a gente não quer, fica mais fácil de encontrar o que a gente quer. E é isso. Aí hoje eu tenho uma rotina, acho que bem equilibrada, onde eu consigo cuidar da Bruna, pessoa. Eu entendi também que eu preciso muito investir no meu cuidado. A Bruna precisa estar bem. O CPF, ele fortalece o CNPJ. Com certeza. Então, hoje, tudo que... E é engraçado que a minha maior motivação... Eu não me alimento porque eu quero ficar magra. Eu me alimento porque eu preciso ficar bem e produzir mais para a empresa. Eu preciso ter saúde para poder produzir para a empresa. Exatamente. O meu foco, o meu psicólogo, não é por mim. É porque se eu não estiver bem, eu não sou uma boa líder. Então, foi ótimo que... Para você ver como que a escola me move. Eu falo que a escola me mantém viva. Até mesmo nos momentos mais difíceis. Eu lembro que teve um momento muito difícil para mim, de ansiedade e depressão. E aí, teve um dia que eu tava um caco. E a minha amiga falou assim pra mim: Bruna, fica em casa. Fica na cama, você não precisa ir pra escola. Eu falei: você não tá entendendo. É essa escola que me tira da cama. Não, porque ficar em casa em posição fetal não resolve. Não dá. Nada. Eu falei: é Não, essa escola que me tira da cama. Eu preciso ir. É ter esse compromisso com ela que me faz superar e me fez superar muita coisa. E você, Eugênia, você consegue assim ter essa vida assim organizada para poder dar conta do marido, do dom, do seu tempo? Eu falo assim, do seu me time. Eu falo que a gente tem que ter o nosso me time, né? É o que a Bruna falou, né? Eu só consegui fazer isso desde o momento que eu consegui organizar os processos todos na farmácia e eu tinha plena convicção de que as pessoas que estavam ficando ali seriam capazes de executar da mesma maneira. Agora, antes disso, não. Antes disso, era chegar, sair, botar um pé para fora da farmácia e já tá pensando e no celular, olhando o tempo inteiro. Então, depois que eu consegui organizar isso, foi onde eu respirei. Falei, não, agora eu vou procurar algo que me satisfaça, um hobby, vou procurar uma atividade, fazer uma terapia, fazer um yoga. E aí foi onde as coisas começaram a realmente fluir dessa maneira que a gente se desarma, né, Bruna? Porque enquanto não tá organizado ali, você fica, o estresse aumenta, né? O seu medo aumenta, porque você não sabe. Amanhã você pode estar doente e não poder ir, como aconteceu com ela, né? Então, depois que isso se organizou, deu para fazer tudo, né? A gente, claro que o filho sempre é prioridade pra gente, né? Eu levo ele todo dia para aula particular, o marido pega, né? Tem todo esse fluxo aí de escola, de tudo, e está dando até hoje. Lu, eu acredito que a gente só cresce quando a gente consegue, de fato, construir uma empresa que funciona sem a gente. Com certeza. Porque eu sei que as pessoas têm medo. Elas têm medo de contratar, elas têm medo de investir, seja em profissionais, em treinamento. Só que quando você ganha um respiro para olhar a sua empresa de uma posição mais tranquila, você começa a ter criatividade, ideia, você investe em marketing, você traz projetos novos. Não sei se você sentiu isso, porque você desafoga. Tinha coisas que quando eu estava em sala de aula, eu não conseguia ter a noção, ou observar, ou até mesmo perceber o potencial que a escola tinha para crescer. E quando eu consegui estar na posição de diretora, e eu consegui olhar de fora, né? Fora, assim, foi impressionante. Então, assim, uma dica que eu posso dar é não ter medo de investir em equipe. Eu acho que isso foi um grande diferencial para mim. Eu escutei muita gente falando assim, mas gente, aqui tem muito funcionário. Como assim? Você tem que reduzir. E o 13º?
Sempre escutei muito isso. Os urubus de plantão, né, gente? Mas tá tudo bem. Eu falo que os urubus, eles são necessários. Que daí faz a gente crescer também. Tipo assim, ai, como eu tô plena nisso. Você não sabe. Tem muito funcionário, mas tá rodando, que é uma maravilha. Tá com folga. Tô até pensando em contratar mais, porque eu tô querendo crescer. Porque, gente, se você não investe em pessoal, você fica sempre do mesmo tamanho, né? E se você tem o objetivo de estar sempre ampliando, evoluindo, crescendo, tem que investir em funcionário. Tem que investir em gente. Exatamente. Né? E aí me conta, quando vocês olham assim para essa história toda que vocês contaram aí, o que mais valeu a pena? Eu acho que acreditar. Acreditar que dava certo e não esmorecer em momento nenhum. Eu acho que esse que foi o ponto-chave. Mas tem aqueles dias que você fala assim, vou chutar o pau da barraca, vou dar um rolê, daqui a pouco eu volto. Ou isso nunca aconteceu? Sim, de estresse e tudo. Mas assim, pensar em desistir por conta de certas dificuldades, isso nunca passou pela minha cabeça. Legal. Nunca passou. Gente, porque assim, na verdade, é que quando você começa alguma coisa, quando você decide fazer alguma coisa, tudo é novidade. E o que é novo causa estranheza, causa medo. Né? E aquela coisa, tem um grupo chamado GPS, que eles têm a filosofia de que o medo é só um equívoco. É só a forma que você está validando aquela situação. Porque quando você olha mesmo, não conseguiu fazer? Não conseguiu vencer? É porque aquilo ali é novo. Se você está sentindo medo, é porque aquilo ali é novo, você ainda nunca fez. Porque depois que você começa a fazer, você domina o medo. Uf. Não é mais ou menos assim que acontece? Foi superado, né? É assim, em seguida assim, próximo medo. E você, Bruno? Quando você olha assim, que mais, assim, que você vai assim, cara, valeu a pena? Como eu falei, eu tive um período bem difícil em Iguaba, né? E eu fiz um propósito comigo mesma, que eu passaria um ano extremamente focada em estudar e aprender tudo que eu precisava aprender, porque eu era horrível. Eu era uma péssima líder. Eu precificava tudo errado. Eu geria a escola toda errada. Então, gente, eu era horrível. Vocês não fazem ideia. Você não era horrível, você só não tinha um conhecimento apropriado para fazer o que você estava fazendo. Né? Foi tenso. E eu passei um ano dedicada mesmo. Eu não saía, tá? Foi assim, eu fiz um pacto comigo. Que durante o ano eu só estudaria. Então, na época, eu não estava numa condição boa financeira. Então, eu fiz tudo isso, gente, pelo Google e YouTube. Legal. E livros. E aí, eu comecei a ver muito vídeo, ler muitos livros. E eu tinha um combinado. Se eu cumprisse aquilo, eu podia sair um sábado só no mês com as minhas amigas. Gente. Só. A minha vida era trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. E eu decidi que eu seria boa. Eu decidi que eu ia entender esse jogo todo. E hoje, quando eu olho pra trás e vejo que eu fiz isso aos 27 anos, solteira, todo mundo saindo, passeando, praia, noite, baladas, e eu ali focada em mudar a minha realidade sozinha, sem o apoio de ninguém, eu olho e falo, valeu a pena. A gente fala assim, um ano, né? Você fala assim, gente, é um ano. É que nem quando o pessoal vai estudar para fazer vestibular, essas coisas assim. Cara, é um ano de estudo. Um ano faz assim, ó. Tipo assim, a gente já tá em outubro, né? Daqui a pouco acabou o ano. E não sei pra vocês, mas pra mim parece que o ano começou ontem. Mas pra quem tá vivendo, né? Às vezes demora, né? E assim, eu peguei, assumi esse compromisso, porque era isso, não era? Era isso, não era. Quando eu falo assim, um ano, é porque assim, um ano muda completamente o jogo. Muda. Entendeu? Muda é um ano de investimento. Assim, não é muita coisa, é um ano. É um ano que muda uma vida, né? Sabe engraçado como você fala assim, que muda o jogo? Eu percebi isso porque eu tive 2 empresas. Uma eu abri aos 20, outra aos 28.
depois de ter 8 anos de experiência. E quando eu abri aqui em Araruama, que era a princípio a segunda unidade, eu abri com cor, eu estudei. A cor, o roxo, o lilás, ele tem um motivo, um porquê. Eu estudei a cor, parou de ser espaço Bruna Marinho, a gente começou a usar o EBM. Tinha toda uma questão de marketing, posicionamento, calendário estratégico. Eu já pisei na cidade sabendo o público que eu queria atingir. Eu não queria qualquer pessoa. E eu não conhecia ninguém. Já sabendo todo mundo que eu queria me alinhar, conviver. Então eu era extremamente estratégica. Da forma que eu me vestia, eu já chegava para trabalhar arrumada. Não, e tinha um trabalhão. Eu chegava e tirava tudo, e botava meia calça, sapatilha, depois tirava e botava uma calça e me arrumava. Porque se eu for no mercado, eu quero ser bem vista. Eu não tô aqui para parecer uma professorinha ou uma bailarina. Eu quero ser uma empresária da dança. Então, tudo foi muito, assim, proposital. A única coisa que eu me arrependo foi de ter recusado muitos convites, como eu já falei com você, por eu ser muito tímida, eu já recusei, gente, entrevista com TV local aqui da região, podcast e na rádio. Então hoje eu Esse olho... é o primeiro podcast que ela tá participando, tá? Desculpa aí pra quem ela deu não, porque pra mim ela deu sim. E eu sei que isso, assim, me fechou algumas portas. No começo eu não participava de alguns eventos por vergonha. Já fui convidada para falar sobre a minha escola. Vem aqui, pega o microfone e fala. E eu não conseguia ir. Só que isso eu acho que é questão de tempo, maturidade. A gente vai vendo que é importante. E hoje, estudando o mercado digital, estudando marketing, um dos motivos de eu ter falado sim para você foi também ter entendido. Eu sou a cara dessa empresa. Se eu não falar, eu estou prejudicando a empresa, a minha equipe, aonde ela pode chegar. Não é mais sobre mim. Sim. E aí a gente vai, acho que, estudando. E engraçado que o estudo nunca saiu. Tá até hoje, mais leve. Mas ele não saiu o mais. estudo é o que faz a gente evoluir, né? É o que faz a gente crescer. Você tá vendo, ó, você veio com toda uma comunicação estratégica do que seria a empresa. Né? Quando eu falo assim, por trás de uma marca tem uma história, mas essa história é uma história de comunicação. Porque na hora que você veio posicionada, sabendo qual cliente você queria, com todo o seu brand já prontinho, tanto da empresa quanto o seu para aquela empresa, começar a soltar a voz, a falar, é o quê? É cada vez mais ir posicionando a marca dentro do mercado. Porque a comunicação ela acontece de várias formas. Não só no brand, mas no brand voice. A pessoa tem que vir falar. Porque as pessoas... que nem eu estava falando para a Eugênia. Falei, Eugênia, as pessoas conhecem a empresa Arte e Manipulação. Mas quem é a pessoa, o CPF atrás desse CNPJ? Hoje em dia, as grandes marcas fazem essa comunicação. Tem que ter um rosto atrás de uma marca. Porque a gente se relaciona com pessoas. E foi muito legal que, antes de vir para aqui, eu estava conversando com uma amiga e eu falei com ela, você precisa frequentar os eventos da cidade, você precisa fazer os cursos. Por mais que a gente estude fora, a gente estude bastante, é importante esse network. E eu falei assim para ela, tá vendo? Hoje eu fui convidada para um podcast. Um podcast que eu fui num café, que foi um evento seu, né? Fui num café, depois do café eu conheci o curso dela, eu fiz o curso com ela, virei, né, aluna dela, hoje eu tô sendo convidada. Se eu não tivesse dado esse passo, que era uma coisa também que eu não fazia antes, por timidez, eu não vou, eu não conheço ninguém, eu sou muito tímida quando eu não conheço. Coloca no passado, eu era muito tímida. A mentora incorporando, bota no passado. Uma das coisas que ano passado eu fiz um curso e eu fui avaliar vários pontos da minha empresa. Uma que eu estava em baixa era a comunicação e network. Eu precisava estreitar os meus laços na cidade. E aí foi quando eu falei, não, agora... E eu sou muito assim, eu me proponho. Agora, tudo que aparecer, eu vou aceitar.
Vi um convite, eu mesma mandei, não foi uma mensagem. Quero me inscrever. E aí, tem que ser feito. Por isso eu falei, a empresa me move muito, a empresa me melhora muito como pessoa. Tem que fazer por ela precisa de mim? Então vamos fazer. Ah, tem que falar? É porque Então, quanto mais pessoas te conhecem, mais pessoas conhecem a sua empresa. Quanto mais locais diferentes você tem a oportunidade de falar sobre a sua empresa, é interessante para o quê? Para poder expandir, para poder ir criando essa projeção da marca. Porque às vezes a gente fica assim, eu sou de Araruama. Tá, gente, mas hoje a gente vive uma era digital. Que você é de Araruama, mas hoje você é mentora de pessoas que são donas de escola. As suas alunas são de escolas daqui de Araruama? Não, é de qualquer lugar, porque a aula é online. Fala um pouquinho sobre essa sua mentoria, Bruna. então, a mentoria, ela nasceu em 2020, chegou na pandemia. Eu falo que nunca quis ser mentora, nunca nem me imaginei sendo mentora, mas eu fui convidada para participar de uma live e nessa live eu contei a minha história. E quando todo mundo estava levando essa porrada da pandemia, esse susto, tendo que fechar o negócio, eu já tinha levado uma porrada muito grande em 2016, que foi o alagamento. Então, o alagamento, ele mexeu muito comigo e ele me tornou uma pessoa muito organizada, muito com o pé atrás, caso acontecesse alguma outra tragédia. Então, quando chegou a pandemia, eu começava a dar muitas dicas no Instagram. Então, eu tinha reserva da empresa, eu tinha reserva de emergência pessoal. Eu estava super organizada. Então, eu já estava um pouco desafogada. E aí, as pessoas começaram a ficar muito curiosas sobre a minha história. Participei de uma live que foi muito emocionante. Foi mais de 2 horas que eu contei a minha história toda. E depois dessa live, todo mundo começou a me pedir consultoria. E eu, como assim, gente? Que consultoria? Não, você tem que ensinar, você tem que falar mais. Você falou de gatilho, você falou de marketing, de experiência do cliente. E eu sempre fui muito safa, eu sou muito rápida. Eu detecto o que você precisa dentro do meu negócio e eu realizo. Ponto. E deu uma semana, eu lancei um curso. Curso Mudanças. Como? Lancei para o universo, coloquei o preço. Depois eu pensei como ia construir aquele curso. E foi com base na minha história. Eu contava esses detalhes dessa experiência. O curso cresceu. Eu já fiz diversas coisas. Hoje eu atendo o Brasil inteiro, dando consultoria, mentoria. Já atendi África, Moçambique, Japão, Uruguai, Argentina. Acho que só. E dou diversos cursos relacionados à gestão. Treinamento de equipe, gestão, parte financeira. E se tornou um produto, né, dentro do meu ecossistema, que é o EBM, se tornou mais uma fonte de renda, mais um produto. E eu tenho muito orgulho, assim, porque nós somos do interior e ver que uma escola de dança, que não é algo que as pessoas encaram como uma empresa, porque as pessoas têm essa dificuldade de respeitar a dança. Acha só que é arte. Acha só que é arte. E ser mentora, hoje ser exemplo no Brasil, as pessoas me contratarem para levar um pouquinho da minha experiência, da minha gestão para a escola delas é algo assim muito gratificante. Com certeza. Meninas, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, se vocês fossem dar uma dica para uma mulher que está querendo começar a empreender, qual seria essa dica? Qual seria essa sugestão? Planejar e não temer. Eu acho que seria comece com o que você tem, aonde você está e estude. E é bem por aí mesmo, né? Porque às vezes as pessoas querem empreender e elas já querem começar perfeita, né? Com tudo pronto. E nisso fica adiando, fica procrastinando. Porque eu ainda não tenho isso, porque eu ainda não tenho aquilo. Começa. Começa, porque só quando a gente começa que a gente sabe o que precisa melhorar, aonde precisa investir mais tempo, energia, dinheiro, conhecimento. E assim, eu fico muito feliz de ter tido vocês duas hoje aqui. Cada uma com a sua história, cada uma com os seus corres, né? Porque eu falo que empreender, não só numa cidade pequena, mas no nosso país, é um desafio. E é um desafio que eu falo que, graças a Deus, hoje em dia as pessoas estão se desafiando mais. Mas quando a gente tem
coragem, propósito, planejamento, a coisa acontece. Não acontece da noite pro dia, como as pessoas acreditam que é. Porque existe todo um tempo de maturação, né? Eu falo que é igual uma semente. Você vai plantar a semente hoje e amanhã ela tá te dando fruto? Não. É um processo. E as pessoas têm que respeitar esse processo. E eu tenho certeza que a história dessas duas mulheres incríveis, ela vai servir de inspiração para muitas outras mulheres que estão aí querendo empreender, crescer, se dedicar a algo novo. E eu quero presentear vocês, eu não, né? Os meus patrocinadores que são maravilhosos. A Oroótica deu aqui um presente para as minhas duas convidadas. Para qual? Para cá, para cá. Essa aqui, tá bom. Ah, tá bom. A Oroótica é um dos meus grandes parceiros. O Sérgio é uma pessoa maravilhosa que eu sempre, quando eu falo assim, Sérgio, estou precisando da sua ajuda. E ele trouxe, agora eu tenho que olhar de quem é quem, aqui um presente para vocês, onde ele fez um estudo do rosto de vocês com uma armação de óculos ou um presente. Olha aí, vê se vocês gostam. A Oroóticas, ela é uma loja aqui de Araruama e ela tem óculos resistentes e modernos, tem todo um cuidado no pós-venda, tem uma assistência ao cliente, capacitação dos funcionários e ela tem 3 lojas na nossa região. Eu queria que vocês lessem aí a análise da Azul da farmácia. Aí, viu? Tem todo um estudo que eles fizeram para vocês num envelopezinho que tá aí dentro. Legal. Ficou lindo. Ó, Olha, gatinha. Nesse envelope aí tem assim a história do formato do rosto de vocês. Ai, que legal. Lê aí pra gente qual é. O que conta aí? Ai, que lindo, tô aqui. Fala aí, Bruna. Mulher forte e empreendedora de sucesso. Ai, gente, que lindo. Pessoas com um perfil de rosto quadrado possuem linhas retas e acentuadas e tendem a ser seguras, muito inteligentes e com um pensamento lógico. Geralmente possuem espírito de liderança. Nossa, escutou nosso podcast, Ai, que né? lindo. Aí fala aqui também do meu contraste. E acertou. Eu tenho contraste médio, porque eu fiz coloração esses dias e aprendi isso. Tá certinho. Muito legal, proposta, tudo. Gente, que lindo. Nossa, bem completo. Olha. Ó, Eugênia. meu fala aqui, ó, força, garra e determinação. Seu rosto tem formato oval e as 3 partes dele possuem tamanhos próximos, transmitindo a imagem de acolhimento e confiança. Legal, é uma coisa que eu tento passar para as pessoas realmente. Muito legal. Ó, proposta sugerida, optamos por uma armação de acetato com nuances de azul, com um lindo detalhe nude. Muito legal. Adorei. Gostaram do Tudo a presente ver, da muito Oroótica? Então, a Oroótica, assim, sempre... E eu ganhei aqui, eu e a Bruna, a gente ganhou um presente aqui da Eugênia, né? Da Arte Manipulação. Não, botei ao contrário. Aqui. Da Arte Manipulação. Que ela trouxe também pra gente um produto. São os cosméticos personalizados. Hidratante facial. Ó, maravilhoso. A gente que mora nessa nossa cidade aqui, né, de muito sol, o hidratante vai muito bem, obrigada. Meninas, gratidão. Gratidão. Obrigada. Pelo papo. Eu acho que foi um papo bem tranquilo, bem descontraído, onde a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né, de que empreender é possível, dá para dar certo, é tudo uma questão de tempo, de planejamento, de foco e de sonho, né, Bruna? Olha, gratidão pela tarde, gratidão pela companhia. Eu sou Luciana Maia, mentora de mulheres, especialista em comunicação e oratória. E agora a gente está aqui no nosso podcast. Existe uma história por trás de uma marca e solta a voz, diva. Oi, Matheus!